Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marketing hoje, Jair. Eu vou deixar, eu não tenho nem palavras, entendeu? Cara, eu ia fazer esse trocadilho, mas aí essa piadela, não é nem uma piada, é uma piadela, entendeu? Mas ela já falou, deixa eu fazer. Então, estamos aqui com Cláudia Abreu, meu. Muitas palmas da nossa plateia. Muito bem, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Cláudia Abreu, não a atriz, porque eu sou muito mais legal do que ela. Com certeza, Com meu. certeza. E vou estar com vocês lá no RD Summit para falar um pouquinho de cliente, canal e entender um pouquinho o que está acontecendo com o mercado de bens de consumo e varejo. Muito bom, cara. A gente vai falar com a Cláudia sobre o que o cliente realmente compra de você. Exatamente. Que às vezes não é só o seu produto ou serviço, tem outras coisas que a gente vai descobrir hoje nessa mesa. Maravilhoso. Mas antes... A gente tem PCM30, 30% de desconto, entra lá em qualquer lugar do Brasil, hein? Da Pediu Domino's, né? Pediu Boa. Domino's, 30% de desconto, PCM30, só usar o cupom, sensacional, já ganha 30% de desconto e claro... Aplicativo da Domino's vale? Aplicativo vale, Site site vale? vale, tudo vale. Rio de Janeiro vale? Vale, Rio de Janeiro São vale. Paulo vale? Então tá bom. Recife, onde tiver Domino's Tá no lá. Brasil, PCM30. Se você que tá aí na Europa, né, em Portugal, que tem a nossa audiência em Portugal, lá não chegou infelizmente ainda. lá não vai. Você pode ouvir o Pizza com Marketing, mas ainda, na hora que a gente fizer uma campanha global... Exatamente, aí vai a gente chega cara. lá. E claro, né, Jairo, o 21 Live, né, o software que tá revolucionando as agências. Tá? Exatamente, cara. 21 Live é nosso super patrocinador. Você que tem uma agência de marketing e trabalha muito e quer dar agilidade, otimizar a sua equipe, fazer uma série de coisas e encantar o seu cliente, acessa lá www.21live.com.br. O 21 Live é essencial para as agências de marketing poderem ser mais produtivas, rentáveis e mais felizes, cara. Onde cada cliente seu vai ter um portal próprio para você fazer todas as trocas de arquivo, jobs, atas de reunião, reports. O seu cliente vai ver tudo que você faz de uma forma muito organizada, com atendimento online, cara. Exatamente. O seu cliente vai poder solicitar direto da plataforma, essa solicitação vai cair direto na base de dados aí do seu time para começar o trabalho, Direto pro cara. atendimento, cara. Exatamente, É uma loucura. meu. É muito bom. Então, buca uma demonstração com o time de suporte, www.29.com.br e seja mais feliz. Exatamente. Mas a estrela da mesa, Jairo, Cláudia Abreu. Cláudia Abreu. A gente, antes de apertar o REC, cara, a gente já tava dando uns spoilers. A Cláudia vai estar na edição de 2023 do RD Summit, cara. Cara, antes de você, vou fazer mais um merchan. Mais um Diga. merchan, porque é o seguinte, o pessoal do RD que tá nos assistindo, 25% de desconto, basta usar o código... 21 Gol 25. 21 gol. 21 Gol, tudo maiúsculo, GO, 21 GO 25. Você Ó. tem 25% Essa de ninguém desconto esperava, hein? no RD Summit. E assim, cara, eu sou muito fã do RD, do evento. A gente vai falar com a Cláudia daqui a pouco sobre isso. E você que trabalha com marketing, meu irmão, Tem que ir. não pode deixar de ir, velho. Você tem que ir. E tem que assistir a palestra E tem que dessa assistir mulher. a palestra da Claudíssima, que está com nós outros a hora. Cláudia, e aí? Tô animadíssima com vocês. Pô. Eu tô assim, gente, eu tenho que aprender a fazer isso. Não, que isso. Para, você é estrela que da vai mesa. dar aula pra gente aqui, meu. Então, tô super feliz de estar aqui. Show. Adoro falar sobre marketing e falar de marketing junto com vendas. Então, vocês falaram algumas coisas aí que acendeu a luz pra mim. Vamos lá. Primeiro é deixar o cliente feliz. Aham. E o cliente, normalmente, ele tá feliz quando a vida dele tá mais fácil e quando ele vende mais e gasta menos. Esse é o tripé da alegria do cliente. Com certeza. Então, acho que a gente pode pensar em começar a nossa conversa aí por eficiência, por produtividade e pensar de verdade como que a gente consegue ajudar a galera que está na ponta a vender mais. Legal. O que me chamou a atenção no tema da sua palestra, se você puder dar um spoiler pra galera aí, Se enfim, quiser né? segurar também, É, das né? adrenalinas. O creme de la creme vai ficar pro evento, você vai ter que ir lá no RD Summit, mas a gente vai explorar bastante coisa, cara. O que me chama a atenção é essa questão, assim, muitas vezes o seu cliente não tá comprando, você não sabe o que ele realmente tá comprando. Por exemplo, assim, o McDonald's não vende só hambúrguer, ele vende tempo, etc, né? É mais ou menos sobre isso, cara, que é a dinâmica sua? Total sobre isso, Legal. já. Então, assim, hoje de manhã eu estava numa reunião e a gente estava falando sobre a Farm. Então, eu vou falar de algumas marcas, Claro, não tenho pô, nenhuma tá relação com tudo nenhuma certo. marca Pode dessas. falar, super. Mas Depois a gente pra manda um tentar- boleto pra eles lá. Para tentar contextualizar. Então, estava numa reunião e a gente estava conversando sobre a Farm, né? E eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que a Farm vende. Cara, a Farm, pra mim... Eu gosto da Farm. Eu gosto também. Ela vende... Eu não sei... Eu Uma sempre, marca carioca, eu inclusive, né? gosto sempre de passar na frente da... Inclusive, loja. a gente acha um nome maravilhoso e a proprietária não gosta do nome, né?
por causa que ela foi para os Estados Unidos, aí lá a farm é outra coisa. Fazenda, Então, né? fazenda, enfim. Mas, cara, a farm pra mim, ela é... Tipo assim, eu gosto de passar porque a loja é diferente, é um estilo diferente. Ela vende, tipo assim, uma leveza, uma praia, uma parada mais... Mas eu não sei se é isso, né? Ela Não sei vende roupa, essencialmente, né? Você acha que é a parada, né? mas eu tava... Já tô... Tô mais na onda linha, aqui. né? Sim. A Farm, ela vende lifestyle carioca. É, então, isso tem um aí, inspiracional. boa, isso. Eu morei no Rio, né? Eu tenho casa... Eu sou uma paulioca, na verdade. Tô começando a me apresentar. Eu tenho casa em São Paulo, casa no Rio. Passo uma semana em cada um. Eu nunca sei o que está faltando, em qual casa. Mas quando eu tô com muita saudade do Rio, eu visito uma loja da Farm. Porque ela tem esse lifestyle carioca. E ela tem uma questão de desenvolvimento de estampa super forte. Sim. Então, eles vendem lifestyle estampado. Então, quando eu olho a Farm lançando... É da Farm, essa roupa? Essa é. É, Por um acaso não Tá tinha nem me vendo? Ó, ligado. só. Certo. Então, assim, quando eu vejo a Farm lançando roupa de neve estampada, cara, é uma puta sacada. Sim. Porque realmente eles continuam mantendo o DNA independente do cenário que eles estão. Legal. Eu vou contar uma história para vocês de um projeto que eu fiz. Essa história eu vou contar no RD também. Então, agora é spoiler mesmo, Bom, tá? bom. Eu fiz há uns anos atrás, eu fiz um projeto por uma joalheria. E toda vez que o cliente entrava nessa joalheria, os vendedores falavam, esse anel tem tantos quilates Sim. e parcela em 10 vezes. Independente de quem entrasse. E a gente percebeu que aquela joalheria tinha 2 grandes públicos. Um dos maridos e um das executivas. Tá. Um marido, quando vai para uma joalheria, ele normalmente está querendo dizer o quê? Eu não sou casado, é uma Vai ter um referência namorado. difícil. Eu te amo, eu te quero amo, casar, eu eu quero te pedir um amo. pedido. Então, É um pedido de desculpa. Normalmente é um eu te amo, É. me desculpa. Quanto maior o tamanho da bobagem, aliás, Mais melhor. caro é o... né? É o... Só que o cara tá ali na porta da joalheria num momento de pânico e terror. Sim. Por quê? Ele não Homem não sabe demonstrar sentimento normalmente. Ele quer falar um eu te amo. Ele vai entrar para comprar um produto que ele não sabe qual Sim. que é o legal e é um produto caro. Exato. Então ele está num momento de desconforto Total. gigantesco. O que você tem que fazer? Deixa o cara entrar, coloca ele sentadinho, dá um champanhe, pergunta, qual que é o perfil da tua esposa? Ele vai contar um pouquinho, você vai mostrar 3 peças para ele. Porque o homem também não tem paciência de ver um monte. Você mostrou as 3 peças Maravilhoso. e você vai falar a seguinte frase. A sua esposa vai amar isso aqui. O cara faz assim, Já baixa agora. respirei. Um problema menos. Um problema a menos. E aí você entra no atributo técnico de quilatagem, etc. e em parcelamento. Beleza. As executivas. A executiva, quando ela está indo comprar uma joia, ela está no momento de praticar a autoindulgência. Então, diferente desse marido que entrou na loja, ela quer experimentar 50 peças. Ela vai experimentar a loja inteira. E aí a vendedora vai falar o quê? Na hora que ela estiver experimentando a peça mais cara, ela vai falar, nossa, essa peça ficou maravilhosa. Você merece. Ela vai bater no peito e falar, cara, mereço. Trabalhei pra caramba, aguentei o meu chefe, meu bônus entrou hoje, eu vou comprar. Aconteceu exatamente isso comigo, tá? Eu comprei um brinco, parcelei em 20 vezes, era tipo um leasing de carro, né? Mas toda Consórcio. vez... Um consórcio, mas assim, toda vez que eu tenho alguma coisa muito importante, um evento importante, eu Coloquei, coloco o bendito do brinco e falo, cara, fui eu que comprei. Com essa abordagem super simples, a gente dobrou a conversão de vendas da loja. Cara, você abriu a caixa de Pandora agora aí. Então, meu. assim, ninguém entra numa loja falando, olha, eu vim comprar um eu te amo ou um eu mereço. Sim. Só que a partir do momento que eu consigo entender qual que é o driver, né, qual que é o gatilho de compra desse cliente, a minha conversão ela acontece de uma maneira mais fácil. E hoje, esse projeto ele aconteceu faz uns anos, a gente ainda não tinha tanto dado disponível, a compra online não era tão forte, não se falava de omnichannel nem nada. Hoje em dia, quando a gente olha o que está acontecendo, a gente tem uma oportunidade muito maior e melhor de acelerar a conversão. Por quê? Porque a gente consegue construir uma narrativa baseada
nos dados de comportamento de consumo daquela pessoa. Então, você consegue construir todo um storytelling de acordo com o perfil daquele consumidor. Então, se a gente pensar, por exemplo, nos aplicativos de relacionamento, né? Quando que você dá match numa pessoa? Depois que você estabeleceu os critérios. Sim. E pela foto, obviamente, mas você tem uma lista de critérios ali do que você, para você é importante. Quando a gente está pensando num cliente, como que eu dou match nesse cliente? Eu tenho que saber exatamente que atributo que aquele cliente valoriza. E não necessariamente ele é um atributo técnico. Então, de novo, fazendo um paralelo aí para a joalheria, ninguém entrou para comprar pedra... Sim. Brilhante. Brilhante, ou ouro. ou Então, assim, nem pedra, nem metal. Exato. É o que aquilo ali Representa. simboliza para aquele cliente. E tem uma simbologia completamente diferente dependendo da persona. Então, se é a pessoa que vai consumir ou se é o shopper, estou comprando para outra pessoa, em que momento que eu vou comprar aquilo ali. Então, é super importante a gente ter um olhar atento ao cliente, porque não dá mais, já não dava antes, vocês que trabalham com marketing já sabem disso, mas assim, cada vez menos a gente pode permitir uma estratégia de marketing do one size fits all. Uma estratégia de marketing ela vai ter que ser cada vez mais personalizada. E a personalização ela tem que ser real. Porque uma coisa que também deixa o cliente chateado é você achar que personalizou e mandar a mensagem errada. Então, hoje em dia eu tenho filhos adolescentes. Toda vez que eu entro na farmácia que eu faço compras com frequência e dou o meu CPF, eu recebo um cupom de fralda. Faz uns 15 anos, mais ou menos, que eu não compro fralda. Isso é muito foda. E assim, eu me sinto mal toda vez que acontece aquilo, porque eles tinham uma oportunidade gigante de oferecer alguma coisa que realmente fizesse sentido com o que eu compro hoje. Os caras gastaram um disparo ali à toa. À toa. Então, quando você fala do cliente feliz, ele vai ser mais feliz quando você trabalha com eficiência. Então, a gente sempre tem que olhar ROI, realmente, do ponto de vista, né, do que eu consegui converter. E eu acho que esse é o grande desafio quando a gente fala do que mudou de marketing. Eu trabalho com marketing há muitos anos, provavelmente tempo de idade de vocês, tá? E antigamente era legal você fazer uma campanha. Ah, beleza, minha campanha atingiu X milhões de pessoas. Hoje em dia, quando a gente fala em marketing, o marketing ele é muito mais direcionado e, de verdade, ele tem que fazer a venda acontecer. Legal. Claudíssima, você tocou num ponto muito importante e é um desafio. Queria saber a sua opinião, cara. Numa era de customização, né? Como escalar isso? Tecnologia, né? Essa é a pegada, né? Como essa farmácia manda mensagem, né? Um CRM poderosíssimo. Como que você falaria para uma pequena empresa, um pequeno empreendedor que quer customizar a mensagem dele, mas está pensando em escalabilidade ali também, né? Que são duas ideias, a princípio, antagônicas, né? É um super desafio. Então, a tua pergunta, ela é totalmente pertinente. E eu vejo isso acontecer, inclusive, com grandes empresas. Outro dia, eu estava num café com uma VP de uma empresa de bens de consumo. E ela falou uma frase para mim que foi muito simbólica. Ela falou, Cláudia, a sensação que eu tenho é que eu afundo, né, que eu me afogo no data lake. Por quê? Porque armazenar dados, hoje, o custo de armazenagem de dados caiu muito. Então, como eu não sei direito o que eu preciso saber, eu coloco tudo para dentro. Exatamente. Só que eu tenho uma montanha de dados e falo, cara, qual é a ação, né? Qual que é o call to action? O que eu preciso fazer com esse monte de coisa? Então, acho que a pergunta aí é muito entender o que eu preciso saber. Então, por exemplo, no caso dessa joalheria, uma pergunta super simples. Este produto é para você ou é um presente? Que é uma pergunta que normalmente não está... É verdade, no speech ali, no né? speech. No script dos vendedores, né? Ou não está na hora que você preenche um cadastro. Então, o que faz... Se eu entender, de novo, o que faz virar a minha venda, qual é o gatilho, eu também vou saber o que eu vou perguntar. Então, todo mundo pergunta nome, CPF, aniversário, não sei o quê. Será que são estas perguntas? Eu já preenchi milhões de cadastros. No meu aniversário, eu não recebi nenhuma oferta bacana de aniversário. Não, às vezes nem um e-mail de Nem parabéns. Nem um e-mail né? de parabéns. Então, assim, o que a gente precisa saber do cliente? Sim. Né? Mas eu tenho uma pergunta dentro disso aqui, porque assim,
muitas vezes parece que virou commodity. Por exemplo, pedir nome, WhatsApp e data de aniversário. Você vai em qualquer loja, a primeira coisa que o cara pede. Mas às vezes a pessoa pede, tipo assim, no automático. Não porque tem uma ação ou porque alguém tá fazendo. Faz sentido isso mesmo? Tipo, tem essa... Total, acontece isso mesmo. O cliente fica cansado de responder isso, porque de verdade ele não tem nenhum benefício. E as empresas que começam a dar um benefício real, o cliente ele se dispõe a informar dados. Existem, inclusive, pesquisas que falam isso, né? Eu estou disposta a ceder um pouco de informação ou compartilhar, por exemplo, o que eu compro, desde que eu tenha um benefício. Sim. E aí o benefício não necessariamente precisa ser desconto. Às vezes pode ser ter uma oferta específica, às vezes pode ser participar de um evento. Sim. Então, de novo, se eu tenho clareza do que a minha marca vende, então, por exemplo, uma marca de luxo, ela vende exclusividade. Para esse cliente participar de um coquetel, por exemplo, de um coquetel, de um trunk show, de um pré-lançamento, ali e tal. é alguma coisa que faria sentido. Se eu estou falando de um produto de massa, provavelmente não. Então, de novo, eu tenho que entender e ter muita clareza do que eu ofereço, o que a minha marca soluciona e qual o tipo de experiência que eu quero criar para esse cliente. Eu dou aula numa universidade na cadeira de marketing e vendas, e aí essa semana a gente convidou um CMO de uma grande empresa para participar da aula. E ele estava comentando de um caso da Porsche, que ele falou, na Porsche, na Espanha, a pessoa é convidada e ela demora 4 horas para fazer a compra do carro, porque ela escolhe a maçaneta, o logo. Eu fiquei pensando, falei, gente, eu ia cortar o pulso se eu demorasse 4 horas para comprar um carro. Mas para o consumidor que compra um Porsche customizado, faz todo sentido. Então, de novo, tem que entender o que o seu consumidor valoriza. Porque, por exemplo, quando a gente fala de eficiência, de delivery, etc., o pessoal fica naquele desespero, eu preciso entregar rápido. Sim. Às vezes não é isso. Às vezes eu preciso entregar melhor do que rápido. Sim. Então, qual é, de novo, o motivador de compra do teu cliente? Claudinha, dentro dessa jornada, assim, a Claudinha tá lá, já entra comigo nessa. Eu e Jairo vamos montar uma empresa aqui, seja lá qual for. Quais são as 3 perguntas mágicas pra gente identificar isso? Tem umas 3 perguntas, dicas, tipo, você tem que saber isso, ou não precisa ser 3, né? Também você precisa dar um curso aqui, mas um resumindo. Pro cara que tá escutando a gente começar, às vezes pra dar o estalo nele lá, eu não pergunto isso, eu não faço isso. Pra ele identificar isso de uma maneira mais simples. Restaurante de alto padrão. Não vai ter uma fórmula mágica, tá? Mas o que eu gosto de fazer, e eu faço isso como executiva e faço hoje em dia como consultora. Ter um olhar atento. Então, hoje em dia está na moda se falar de escuta ativa. E eu vejo pouquíssimas vezes isso acontecer. Porque a gente foi treinado para, na hora que a gente está ouvindo, a gente já está pensando o que a gente vai responder. Então, pouquíssimas vezes a gente realmente senta na frente de alguém e fala, cara, me conta aí. Deixa eu entender o que você está falando. Deixa eu entender quem que é você. Então, por exemplo, eu trabalhei em muitas multinacionais, mas é engraçado que as multinacionais de luxo, eu acho que são as que têm menos verba, né? Então, os gringos me perguntavam, o que vai acontecer no Natal desse ano? Empresa grande, né? Quando você pensa, né, numa empresa de bens de consumo, o pessoal contrata a Nielsen. Empresa de mercado de luxo não tem verba para isso. O que eu fazia? Eu ia, por exemplo, para o Shopping Guatemi, né, que é um shopping de luxo aqui em São Paulo, ficava sentada o dia inteirinho no café e ficava vendo que sacola que o povo estava carregando. Eu lembro que nesse Natal, especificamente, todo mundo estava com sacola da C&A e das Havaianas. No Iguatemi. Então, você fala, bom, então, moçada está apertada de grana, Natal não vai, né? Provavelmente o preço médio de presente vai ser menor. Sim, ticket médio mais baixo. Ticket médio mais baixo. Então, um outro exemplo, quando eu assumi a direção da Kipling, tava dando uma confusão danada, ninguém conseguia me explicar, cliente insatisfeito. Eu fiquei 1 mês atendendo o saque. É mesmo, cara? Que legal. Não é legal. Não é legal. Assim, a ideia não é muito é boa, legal. Né? Assim, é um exercício de paciência gigantesco. Mas depois de 1 mês, eu sabia exatamente onde que estávamos nós. Então,
quando a gente fala de cliente, né, e daí falando do teu exemplo do restaurante, isso aqui, a melhor coisa é você realmente ouvir o cliente, sentar e observar o que está acontecendo. O cliente que ele reclama, ele te dá consultoria de graça. É chato ouvir reclamação, mas ele está te contando, em vez de você contratar, né, a McKinsey, etc., você ouve o saque, o reclame aqui, e etc., e começa a entender o que está pegando. Então, não tem uma receita, tipo, 3 perguntas, mas normalmente, se você conversar de maneira genuína com as pessoas, você consegue sacar muita coisa. E esse é o trabalho, por exemplo, que um bom gerente de loja, uma pessoa de marketing que está em campo consegue fazer. Porque hoje a gente tem que ter muito a temperatura do que está acontecendo na ponta. E eu vejo muitas empresas tomando decisão de dentro do escritório em cima da planilha de Excel. Planilha de Excel. Então, o assim, Excel aceita tudo, né, cara? Então, tem que ir para campo mesmo. E, assim, pensando no Brasil, que é um país gigantesco, com diferenças culturais, você tem que estar rodando o mercado, porque tem diferenças muito gritantes entre uma região e outra. Então, eu lembro uma época que eu trabalhei com lingerie. No Sudeste, por exemplo, a mulherada usa lingerie preta e branca. No Nordeste, é vermelha. Só que na hora que você olha, por exemplo, mix de produto, você acaba carregando muito mais preta e branca. Então, você tem que ter sensibilidade para entender realmente qual que é a demanda de cada região. Incrível, cara. Claudíssima, você é pós-graduada em mercado de luxo, né? Em marketing para mercado de luxo, né? Fui para Paris grávida. Foi uma decisão super difícil, porque na época eu trabalhava na Microsoft, eu implementei a parte de varejo da Microsoft em computadores. E quando eu fiquei grávida da Lully, eu resolvi fazer essa virada de carreira e ir para bens de consumo e varejo. E acabei indo para Paris grávida, tive que voltar com autorização especial, porque a companhia aérea não queria deixar eu embarcar. Porque a Lully quase nasceu lá. Olha só, cara. Que loucura. E aí você foi estudar lá, mercado de luxo? Foi um curso, não foi um curso longo, porque justamente estava para ter bebê, mas foi muito bacana, porque eu tinha uma dúvida, e acho que isso daí acontece muito com pessoas que estão fazendo transição de carreira. Eu tinha uma dúvida de se eu poderia usar tudo que eu tinha aprendido, né, no mercado corporativo tradicional. Eu tinha trabalhado em consultoria, óleo e gás e software. Como que eu uso esse conhecimento em indústrias, né, de bens de consumo e varejo? São verticais muito diferentes. E o que ficou muito claro para mim nesse curso, e era um curso, né, no Marangoni de Paris, que é uma escola super bem conceituada, é que quem vende qualquer coisa. Você pode vender computador, pode vender... Eu sempre brinco. Eu vendi computador, vendi mochila de criança, vendi perfume e vendi whey protein. E no fim do dia é a mesma coisa. Os drives são os mesmos ali, né, cara? Se você entender qual que é a solução que você está apresentando para o cliente, você consegue converter a venda. E aí o pessoal fala muito, mas o mercado B2B é diferente do mercado B2C. Não é, porque a tua negociação sempre vai ser com outra pessoa. Se você entender como que você ajuda, e aí, de novo, de uma maneira autêntica, como que você ajuda o comprador da outra empresa a ficar bem na foto, por exemplo? Ele tem um chefe, ele tem que justificar, ele tem que dar resultado. Se você tiver uma intenção real de solucionar o problema do teu cliente, ele vai comprar com você e provavelmente quando ele mudar de empresa, ele vai continuar te acionando. Então, de novo, o relacionamento é entre pessoas, não é entre empresas. Muito bom. Legal. Nessa história toda do mercado de luxo, você tem mais algum case que dê pra você contar pra gente? Igual você falou da Farm, essa dinâmica da joalheria, né? Então, essas perguntas básicas. É bem legal, são legais essas histórias, assim, sabe? O mercado de luxo, ele trabalha muito em cima do detalhe. Então, eu lembro quando eu estava trabalhando com o John Malone, por exemplo, a gente ia fazer o lançamento e ia ter um jantar. E o catering ia ser com um fazano. E veio uma gringa de Londres para experimentar comida. E eu tava assim, amiga, é o fazano. Tipo, vai dar certo. Né? Fica tranquila, né? Mas veio, ela pegou um avião, veio para cá. E eu lembro que a gente tava experimentando o prato, era um risoto. E em cima do risoto era um risoto de aspargos. E tinha um pedaço de aspargo. E ela falou, não,
o tamanho do aspargo tá pequeno. Não parece sofisticado o suficiente. E eu lembro que aquilo ali foi um negócio que me chocou muito, do tipo, mas realmente, será que alguém vai olhar isso? E daí, na hora que você começa a entender, né, como que funciona uma marca de luxo, então, por exemplo, o espaçamento de produtos era medido com régua. Tinha um racional de por que você precisa ter X centímetros entre uma fileira de perfume e outra, porque era a melhor maneira do cliente poder pegar o frasco de perfume. Você otimizava quantos produtos você colocava em termos de displayagem e ficava harmônico visualmente. Então, o mercado de luxo ele é um mercado que ele é muito detalhista. E para quem entra nesse mercado, no primeiro momento, você fala, isso aqui é frescura. E depois você começa a entender que não é. Porque realmente a diferença está no detalhe. Então, de novo, quando a gente fala, né, do que está acontecendo no mundo todo, o mercado de luxo ele é um pedacinho, né, quando a gente fala do mercado. Mas cada vez mais os nossos clientes estão exigentes. Então, mesmo o cliente que está consumindo um produto de massa, o aspiracional dele é quase a dinâmica do mercado de luxo. Então, o que a gente consegue aprender? A gente não vai conseguir fazer um direto. Mas o que eu consigo aprender do mercado de luxo que consigo trazer para uma experiência de dia a dia? Até para complementar isso aí, recentemente, não sei se foi uma pesquisa, eu vi um vídeo que os caras da Tilly Beans estavam falando que a venda cresceu 30% tirando o produto da prateleira, né? Porque a Tilly Beans, antigamente, ela era muito carregada de produto. E aí não valorizava o produto, que nem você falou a questão do espaçamento. Então, assim, histórias da internet, não sei até que ponto não tenho fontes. Mas faz muito sentido, né? E aí, a ideia é que o próprio Carlito, lá, 30% ele cresceu remodelando esse design da loja e tirando o produto. Então, deixando o produto mais em evidência. E aquilo ali fez as vendas aumentarem. Então, que nem você falou, né? Pegar um detalhe do mercado de luxo e colocar no meu negócio. Como que eu posso fazer isso que vai mudar, né? E complementando o que você está falando, a gente tem hoje um desafio gigante, porque o mindset de varejo de bens de consumo tradicionalmente era quanto mais SKU, vou fazer pilha de produto, etc., melhor. Então, às vezes, você tinha lojas super pequenas, com um sortimento gigante, e o que acontece na prática? O cliente não consegue se achar dentro da loja. Então, numa das marcas que eu cuidei, eu via isso. Lojas muito pequenas, sei lá, loja de 60 metros quadrados com 5 mil SKUs. É impossível do cliente se achar. É um brechó, né? E aí, num cenário que a gente tem hoje de custo mais alto, né? A gente teve um período aí de inflação, etc. Você ter muito estoque é caro. Então, você ainda por cima carrega o P&L da tua empresa porque você tem muito estoque. Então, quanto mais fluido for, né, o abastecimento de estoque, você focar realmente em curvar, quais são os produtos que vendem mais? Porque, às vezes, você mantém na loja um monte de cacareco que polui a loja e não necessariamente você vende. E isso acontece no e-commerce também. Estou falando de loja física, mas acontece a mesma coisa no e-commerce. A gente tem que facilitar a navegação, né? Então, como que eu garanto que os produtos que são curva A são os produtos que estão em evidência? E curva A, ele é o produto que ele vai girar mais rápido e também é o produto que eu quero vender porque ele tem mais margem. Então, como que eu incentivo o meu cliente a, pelo menos, enxergar aquele produto? Porque tem alguns sites, por exemplo, que você tem que caçar o produto e mesmo você sabendo que existe produto, você quase que não acha dentro do site. Então, o que a gente precisa pensar é que a gente tem que facilitar a vida do cliente. E isso daí tem muito a ver, de novo, né, pessoal? Hoje em dia, tá na moda falar de CX, mas, na verdade, a gente sempre deveria ter tido isso. É como que eu facilito a vida do cliente, de novo, para solucionar o problema que ele tem. Show. Claudíssima, veio um termo aqui na sua pauta, maravilhosamente elaborada por Rayane Moraes aqui, que eu acho que eu queria que você falasse pro pessoal que é o shopper marketing. É um eufemismo para trade? Como é que é essa história aí pra galera tá ligada aí? O shopper não necessariamente é quem consome, né? Então, você precisa pensar em como que você direciona a mensagem. Vou dar um exemplo. Quando a gente está falando, por exemplo, de venda de óleo. Tá. Quem compra óleo é a mãe, quem consome é a criança. Como que eu comunico
para quem compra e como eu comunico para quem consome. São momentos diferentes. Então, na época do Mundo Verde, por exemplo, eu lembro, logo que eu entrei, um conhecido meu que trabalhava na Disney na época, ele me mandou mensagem, eu coloquei no LinkedIn, assumi, né, a posição de CEO no Mundo Verde, tal. No mesmo dia, ele me mandou mensagem, Cláudia, preciso conversar com você. A Disney estava com uma pegada de falar sobre saudabilidade para criança. Então, a gente fez uma parceria onde entrou Mundo Verde, Disney e licenciados Disney para falar para a mãe, olha, você que precisa montar uma lancheira e cansou de mandar bisnaguinha, tem uma luz no fim do túnel. Você consegue mandar alguma coisa que seja gostosa e saudável. E para a criança, teve uma ativação na loja mostrando o Mickey, tinha óculos de realidade virtual para olhar o Mickey dentro da loja, etc. Então, quando a gente fala de shopper marketing, de novo, é como que eu comunico para quem consome e para quem compra e como que eu faço isso de uma maneira integrada. E aí, falando shopper marketing com omnichannel, você tem um desafio adicional. O que eu estou vendo acontecer no mercado? Um monte de gente falando que faz omnichannel, só que, na verdade, trabalha multicanal. Sim. O omnichannel é você trabalhar de maneira consistente e integrada entre os canais. E hoje tem pouquíssima gente fazendo isso de maneira real e consistente. A grande maioria das empresas trabalha multicanal. E um canal não fala com o outro. Agora, pensando numa matriz de complexidade, imagina um monte de canal com mensagens diferentes para o shopper e para o consumidor. Então, fica complicado de gerenciar esse negócio todo. Então, o desafio e aí a oportunidade é realmente como que você integra isso. Outro dia, eu estava numa reunião com um cliente, ele virou para mim e falou assim, mas eu não quero ser omnichannel. Minha empresa não é para isso, eu não quero ser. E a minha resposta para ele foi, olha, você pode até não querer, mas o seu cliente é. Porque ele está com o celular na mão dele, ele vai olhar o marketplace, ele vai olhar teu Instagram, ele vai olhar teu site e ele está dentro da tua loja física. Então, é uma história que não tem mais como escapar. Não é opcional. Não é opcional. Cara, sensacional. Você tem muita coisa boa para falar, né, muita cara? coisa Você foi CEO do Mundo Verde? Foi. Pô, E foi, eu sou muito fã, cara. E foi muito legal, porque assim, eu super consumo esse tipo de produto. Então, falando de autenticidade, né, isso daí é outra coisa que eu acredito. Você precisa ser autêntico na hora que você está vendendo alguma coisa. Então, eu sou aquela vendedora sincera. Se eu acho que a solução não funciona, eu viro para o cliente, vamos procurar uma outra coisa, que isso aqui não é o melhor caminho. E aí, essa época de Mundo Verde, para mim, foi muito bacana, porque eu realmente super consumo saudabilidade, os meus filhos também. E foi muito bacana trabalhar outros públicos-alvo. Porque quando eu assumi o Mundo Verde, eles trabalhavam de uma maneira muito nichada. Então, trabalhava ou o pessoal que era atleta, então comprava whey protein, ou o pessoal que era super natureba, que consumia chia. Sim. Mas entre quem consome chia e whey protein, tem um monte de gente ali no meio do caminho. Né? Um pacote. Tem uma galera. E aí a gente começou a trabalhar outros públicos. Então, começou a falar, por exemplo, público de criança, menopausa, não atletas, idosos. Então, qual que era o conteúdo que você precisava divulgar, e daí não um produto, que também foi uma virada importante. As empresas acabam focando muito no produto e aí pensando, né, no que o cliente compra, etc. O produto de verdade, ele é quase que irrelevante, porque na hora que a gente fala de abastecimento, você pode fazer até compra automática desse negócio. Mas se você tem conteúdo, o teu cliente ele vai atrás de você por conteúdo também. Então, na época que começou a pandemia, estava todo mundo apavorado com aquele negócio, preciso aumentar a imunidade. E a gente tinha estoque, né, de um monte de coisa ali que era perecível. Só que ao invés de falar, compre produto A, B e C, a gente entendeu que para o cliente era um momento de dor, ele estava assustado e ele precisava aprender rápido como aumentar a imunidade. Então, a gente começou a colocar muito conteúdo ligado a isso. By the way, tinha o produto que ele teria que consumir para fazer isso, mas o foco não era o produto, era o conteúdo. E aí,
fazendo um paralelo, né, como o conteúdo é relevante, quando a gente olha, por exemplo, a Glossier, que é uma marca de cosméticos nos Estados Unidos, que hoje não está super bem, porque ela teve um engasgo aí em termos de receita, mas pensando no modelo dela. A Glossier começou como um blog, então começou com conteúdo. Depois disso, eles abriram uma pop-up, depois um store-in-store, só depois eles abriram uma loja. Então, fez o caminho contrário que normalmente as marcas fazem. E isso, para mim, é muito significativo, porque conta um pouco sobre o peso que conteúdo hoje em dia tem. E você acertar o conteúdo... É um desafio. É um desafio. Mas se você acertar também, você ganha relevância. Mas surfando essa onda, tem um melhor canal para venda? Que na sua concepção, tipo, esse canal aqui ele é sucesso. Tipo, o WhatsApp é o melhor canal. Cara, Do que na sua concepção, tipo, como que você avaliaria aí essa... Hoje tem 50 milhões de coisas, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu não acho que tem uma resposta, tipo... Não é uma coisa Sim, preto no branco. WhatsApp hoje, com certeza, é um bom canal, mas depende muito do momento de compra. Então, não tem um cliente que fala, esse cliente aqui é só cliente do digital, esse daqui é só do WhatsApp, esse daqui é só da loja física. Acho que depende muito do que o cliente está buscando no momento. Então, por exemplo, até porque eu trabalho com varejo, eu morro de preguiça de fazer compra. Então, eu compro totalmente online, eu compro tudo online. Sim. Eu aluguei, de verdade, gente, true story, eu aluguei um apartamento sem ver online. E deu certo, graças a Deus. Maravilhoso. Tipo, funcionou. Mas, dependendo do momento... Então, assim, eu não vou no mercado, tá? Tá bom. Mas, dependendo do momento, vou receber, sei lá, um casal de amigos em casa para jantar. Eu gosto de comprar um vinho, comprar o queijo. Preparar. Então, tipo, é outra dinâmica. É outra dinâmica. Então, assim, Então, outro momento. de novo, eu não tô comprando queijo e vinho. Sim. Eu tô comprando O momento ali. o momento, né, de receber gente na minha casa, eu compro flor, etc. Então, não tem um canal específico. O que eu acredito, de novo, é a questão de relacionamento. Então, o WhatsApp, ele acaba permitindo que você crie um relacionamento com o teu cliente, se você fizer isso de uma maneira bacana. Porque também eu conheço algumas marcas que bombardeiam Só o cliente. panfletando, né? A panfletagem online, ao invés do cara ficar mandando pelo Assim, WhatsApp. na boa, eu bloqueio. Eu também. Eu também. Me dá uma mega preguiça. Mandou a primeira, já Não, é, eu fico de bode Não, total não, da não marca. tem Então, como. assim, se o cliente entender que o que ele está recebendo é algo que faça sentido para ele, ele vai ler. Se ele perceber que ele está sendo bombardeado, Sim. igual a outros milhões de clientes, ele vai sair fora. E aí, na hora que você fala, né? Hoje em dia se fala muito de CAC, de LTV, etc. Cara, é só não pisar na bola com o cliente. Tipo assim, hoje é caro você adquirir cliente. Então, assim, se você já tem aquele cliente, você precisa mantê-lo. Uma coisa que eu sempre falo isso em aula, né? E falo isso com o cliente também. Quando a gente fala de venda, a gente, né? E aí, de novo, tô falando bem de consumo e varejo, porque é muito onde eu navego. A gente tem 3 formas principais de aumentar a venda, né? 1, adquirir base de cliente. Sim. E aí, está diretamente relacionado a CAC. 2, aumentar a frequência de compra. Então, meu cliente vinha uma vez por mês na loja, agora ele vem toda semana. E 3, aumentar o número de peças por atendimento. Então, ele entrou para comprar uma coisinha, saiu com a sacolinha com 5 coisas. Então, em linhas gerais, eu consigo aumentar a venda dessa forma. O que eu preciso fazer em termos de marketing, em termos de treinamento, em termos de conteúdo, etc., é diferente para cada uma dessas coisas. E, no geral, a grande maioria das empresas trabalha muito aquisição de cliente. que é topo de funil. Sim. Só que cada vez mais isso está encarecendo. Sim. Por isso que começou esse papo de LTV, né? Então, quando meu cliente dura dentro da minha base, que, de novo, é um nome novo para um negócio que já existia. Mas eu preciso trabalhar as 2 pontas. Não adianta só eu colocar um monte de gente para dentro e tá saindo mais gente, tô perdendo cliente, né? Então, o que eu preciso fazer para manter aquele cliente ativo? Então, quando a gente pensa em alguns produtos, né? Por exemplo, na época do Mundo Verde, uma das coisas que a gente queria fazer era subscription, né? Assinatura de encapsulado, tipo colágeno, ou de whey protein. Porque você sabe que tem tantas porções ali. Então, a gente trocou a plataforma de e-commerce e um dos fatores, né, para a gente escolher a plataforma... decisão ali foi a questão de poder ter assinatura. Sim. Então, é importante, de novo, pensar em qual é
o momento e qual é o botão que eu vou apertar para aumentar a venda. Porque no fim do dia é o que eu falei no comecinho. Sim. O cliente quer vender mais e gastar menos. Como que eu ajudo nessas duas pontas? E como que segura a ansiedade muitas vezes do empresário ali, de querer fazer tudo, ou muitas vezes daquele sentimento de não conseguir fazer tudo? Ficou clara a minha pergunta? Ficou. Tá. Que é o FOMO, né? Que o pessoal diz hoje. Porque, tipo, cada hora é uma coisa, é uma novidade, não sei o que lá, tarará, eu preciso fazer. Aí ou o cara quer fazer tudo, e aí você fala, calma, meu, você nem estoque tem. Um exemplo meio bobo, mas vamos lá. Mas acontece. Mas acontece. Ou o cara do tipo assim, pô, é isso, eu tô de saco cheio e chuto fora, sabe? Tipo... primeiro é entender o que eu sei fazer bem. Tá. Então, não vou fazer tal coisa porque o vizinho tá fazendo. A gente viu muito isso, por exemplo, com autoatendimento, né? Então, o pessoal de supermercado começou a colocar autoatendimento. Total. Por quê? Porque o outro supermercado também fez. Faz sentido pro meu negócio? Meu cliente gosta disso? Agora tá havendo uma recuada disso. Estão fazendo agora um caixa que a galera pode... Tem uns velhinhos que vão no mercado e que o pessoal pode ficar conversando. Tá indo pro outro lado. Então, primeiro é entender quem que você é. Né? Quem que você é, quem que o teu cliente é. A outra coisa é comer o boi aos bifes. Não dá pra fazer tudo, não dá. Então, cara, escolhe 3 coisas e escolhe aquelas 3 e fala, cara, essas 3 aqui vão efetivamente virar o ponteiro. E faz começo, meio e fim. Porque senão fica um monte de coisa no meio do caminho e não sai nada. E dá o tempo também, né? Eu acho E que assim, tem que respeitar o tempo, né? E tem coisa que você vai errar. Se você estiver fazendo tudo ao mesmo tempo, você não sabe nem aonde que enroscou. Então, faz uma coisa, tenta aprender com aquilo, vai fazer a outra e faz bem feito. Porque tem acontecido muito. Sabe aquele negócio? Vamos fazer rápido, daí a gente erra rápido. É legal você fazer isso. Só que só fazer coisa que você erra rápido não é tão bom assim. No final do dia não é muito legal, né? Tá te jogando pra baixo, tá sendo âncora em vez de te ajudar. Então, acho que tem que ter muita clareza em relação... Aonde você quer ir, né? É a história da Alice. Você tem que saber onde você quer chegar, senão qualquer caminho funciona. E a partir do momento que você sabe onde você está, onde você vai chegar, você consegue, né, fatiar o boi e falar, tá bom, o primeiro passo dessa maratona é fazer isso. Então, tem que ter muita clareza em relação a quem você é. Como pessoa, como empresa, entender quais são... os seus gaps, onde que você tem oportunidade de crescimento real. Mas quando que nem você foi CEO de uma empresa, exatamente. Não é difícil não se perder isso? Como que mantém essa essência no trilho ali? Porque é muito grande, né? Muitas pessoas, opiniões. Ontem me fizeram exatamente essa pergunta. É difícil, mas ela não é impossível. Se você... E aí a chave... vou dar uma opinião totalmente pessoal, tá? Mas claro, a estrela da mesa é você. Então, vou dar uma opinião pessoal que não quer dizer que eu esteja certa, mas é de verdade o que eu acredito. A chave são as pessoas. E aí não é jargão, tipo, não é... vamos falar de equipe. Não, realmente são as pessoas. Então, eu tenho uma bandeira super forte, já trabalho com isso há muitos anos, que é a questão de diversidade. E aí, diversidade de tudo. De... gênero, orientação sexual, idade, religião, etc. Por quê? É mais fácil você gerir um time que pensa igual a você. Só que na hora que você entende que cada um traz alguma coisa para a mesa e você consegue montar aquele quebra-cabeça, você tem uma solução que é muito mais rica e viável. Tá? Então, primeira coisa. Segundo ponto, você tem que ter valores muito claros. Então, você não dá... Aquela história, se você abraça todo mundo, você não aperta ninguém. Então, você tem que saber onde que você está. Então, como que você se posiciona como marca? Tem que ter essa clareza. Porque você vai começar a atrair gente que também tem alinhamento com os valores da sua empresa. Então, todo mundo dá o super exemplo da Patagônia, etc. Por que a Patagônia tem esse sucesso? Porque eles não vão agradar todo mundo, mas quem eles agradam, eles são consistentes com aquilo. E aí tem que ser, de novo, tem que ser autêntico. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. E como que você faz, né, o cascateamento disso? Então,
falei isso ontem, eu vou repetir. Toda vez que eu entro numa empresa, né, que eu assumo uma equipe, a primeira coisa que eu faço, primeira mesmo, cheguei, né, primeiro Agora. dia de trabalho, cheguei, vou fazer uma reunião Com cada um. com cada um. Esse é o princípio. E aí, é uma reunião para eu conhecer a pessoa. Eu não quero saber só, eu não quero um Sim, update, exatamente, status do trabalho, porque daí eu vou saber sim. também. Mas, cara, me conta aí. Quem é você? Quem é você? O gosta, que você né? gosta? O que você acha que você faz bem? É. Onde você se vê? O que você gostaria de aprender? Tem filho, não tem filho? Que esporte que você gosta? Porque não adianta a gente desassociar a pessoa física da jurídica. Não existe isso. Né? E durante muito tempo, isso daí era assim, não, a pessoa que eu sou na empresa é uma e eu sou outra pessoa em casa. Não existe isso. Então, nós somos, né, seres íntegros e aí você precisa, de novo, conhecer a tua equipe. E, normalmente, eu fazia isso com o pessoal que se reportava diretamente a mim e um degrau para baixo, um nível para baixo. Tá. Só que eu cobrava que os meus direct reports fizessem a mesma coisa E assim sucessivamente. Casquetinho. Então, no fim do dia, você consegue ter uma clareza de quem que é a tua equipe, você reforça o que precisa ser feito e todo mundo entende o seu papel dentro daquilo ali. É aquela história, né, a piada velha lá, estou assentando tijolo ou estou construindo a catedral. Eu lembro que teve na Estée Lauder, quando eu assumi, eu fui a funcionária número 1 dessas duas marcas, né? E eu contratei uma estagiária. E a gente ia fazer uma ativação com o High Society paulistano, o pessoal tinha que ir pro spa, não sei o quê. E eu virei para a estagiária, que é uma menina que é minha amiga até hoje. E, assim, super bem educada, bem formada, fala 4 línguas, não sei o quê. Eu falei, olha, você vai precisar fazer o mailing. Então, tem que imprimir etiqueta, colocar a cartinha no envelope. E assim... chato fazer isso, né? Vamos combinar. Mas eu falei pra ela, Manuela, eu sei que é chato fazer isso, mas a gente precisa fazer isso porque a gente vai ativar a galera que é público-alvo dessa marca, elas vão conhecer o spa e elas vão falar pras amigas delas que... Então, você começa a fazer a esteira girar. Eu podia simplesmente falar, cola a etiqueta e coloca a carta no correio e pronto. Mas eu fiz questão de explicar pra ela por quê. Pra ela entender que, embora... operacionalmente aquele Seja trabalho chato. fosse chato, Mas tinha um significado maior, né? E aí, na hora que as pessoas entendem qual que é o papel delas dentro das suas equipes, fica mais fácil das coisas acontecerem. E aí, de novo, todo mundo tá remando pro mesmo lado. Muito bom. Chegamos Chegou o no momento mais special, esperado cara. dessa coisa. A hora voou já. Cara, voou, cara. Muito legal, meu. Obrigado, Rai. Ó, Obrigada, Rai. esse é o momento mais esperado, o momento Dominus. Uau! Com essa aula. Aula Muito Aula. bom, muito bom. exclusiva para a nossa audiência, cara. Esse momento aqui, Claudíssima, é o momento Dominus. A gente vai falar alguns nomes pra você. Sim, senhor. E você vai falar se você divide uma pizza, sim, não e por quê. Olha só que Olha que loucura. trick, hein? É tipo um Raul Gil, cara, tá ligado? Vamos ver. Mas vamos Quem pra tem cima, isso agora? né? Manda bala, quer começar aí com tudo ou não? Quero começar, Claudinha. Eu queria perguntar pra você, e até se você gostaria de fazer uma pergunta pra essa pessoa, que é a Luísa Trajano, se você dividiria uma pizza com ela. Super dividiria. É. Inclusive, estou no Mulheres do Brasil. A dona Luísa foi minha cliente na época de Microsoft. Olha que legal. Na época ela estava na operação ainda do Magalu, em 2005. E é uma pessoa que eu admiro muito. Ela é uma pessoa que... Ela é porreta mesmo, assim. É. E O ela pessoal fala mesmo e tal, é isso aí. E assim, ela é super consistente. Então, super dividiria. É, porque o mercado que ela tá, margem mínima, Não, linha espirrou branca, para de margem, né? difícil demais, né? Mas eu acho que ela é muito consistente e ela é muito visionária. Então, a pessoa, sabe, safa. Sim. Ela vê oportunidade mesmo. Que Animal. legal, cara. Eu tenho um nome que eu gostaria muito de falar com você, que é a Coco Chanel, cara. Então, eu super admiro, mas eu acho ela polêmica. E eu sou mega fã da Chanel, tá? Da marca, consistência, história. Então, lado bacana de por que eu dividiria. Eu acho que ela realmente foi uma mulher mega à frente do tempo dela. Ela criou um espaço, né? Abriu espaço para outras mulheres virem. Mas existe uma discussão, e aí eu não sei se é verdade ou não, sobre ela ter ficado do lado dos alemães na época da guerra. Não sei se é verdade ou não. Então, fico com mixed feelings em relação a isso, porque eu
super priorizo a questão humanitária acima de qualquer outra coisa. Sim. Então, fico balançada. Maravilhoso. Um nome que você gostaria, uma pessoa famosa que a nossa audiência possa conhecer, que você falar assim, essa pessoa eu gostaria até de pagar a pizza. Cara, eu vou falar uma que todo mundo deve falar, mas que eu acho ela muito maravilhosa, que é a Michelle Obama. Gente, eu acho ela maravilhosa. Eu acho o Obama um puta cara também, mas eu acho a Michelle mais maravilhosa. Eu assisti outro dia um documentário com ela e com a Oprah. Na hora que você olha, fala, cara, ela é... Então, essa realmente... Provavelmente o nome dela deve aparecer muitas vezes. Acho que falta um pouco de criatividade da minha parte. Mas não, assim, acho que é a primeira vez. O Obama já veio aqui algumas vezes. Já vez. Apareceu aqui. A Michelle é a segunda eu vez. acho ela muito maravilhosa. Tem uma história que eu não sei se é verdade. De novo, a gente tem várias reticências quando tá gravando o programa, né? Porque a gente tem um compromisso com a verdade. Mas que o Obama... Você sabe dessa aí que o Obama e ela estavam no posto de gasolina? Não. Você conhece essa aí ou não? Essa eu não conheço, cara. Se for mentira, é uma história boa. Então vocês me desculpem. Que ela tava com ele num posto de gasolina e tava lá o cara que trabalha na conveniência. Saiu pra, né, dar uma olhada lá no posto, porque ela é self-service, né? E aí a Michelle falou assim, esse cara estudou comigo. Eu namorei ele. Aí o Obama falou assim, então se você tivesse ficado com ele, você não seria a primeira dama. Aí ela falou assim, ele seria o presidente, tá ligado? Pô, não, e eu assim, de verdade, eu acho que tá? Mas ele seria o presidente. Eu gostei muito desse documentário que eu vi com ela, porque foi uma conversa muito humana. Porque normalmente as celebridades só contam o lado bonito das coisas. Né? E aí, a conversa dela com a Oprah foi... Cara, tem dia que eu tenho vontade de esganar o meu marido. Então, ele pode ser o Obama, mas ele é o meu marido e tem hora que eu tenho vontade de esganar ele. E tudo bem. Por quê? Porque a gente vai construir um relacionamento e a gente vai passar por isso e vai dar certo. Mas não é tudo sempre florido. Eu não estou sempre feliz. Porque hoje, e eu vejo isso, né? Eu tenho filhos adolescentes, eu acho que existe uma glamorização excessiva da felicidade. Então, a vida de todo mundo é perfeita. Então, na hora que você olha, né, LinkedIn, Instagram, etc., fala, cara, tá todo mundo maravilhoso e só eu tô na lama, né? Então, assim, é melhor eu nem postar nada, porque, minha vida não tá tão glamourosa assim. E aí, é muito legal você ver alguém que é super preparado, que tem, né, uma influência gigantesca, falando, galera... Não é bem assim. Eu também tenho os meus dias difíceis, tenho os meus desafios familiares, porque as pessoas falam um pouco disso. Né? Então, fica muito nos bastidores. E é importante a gente falar sobre como a gente se sente de verdade. Porque a partir do momento que você é transparente, que você... né, tem até a história da Brené Brown, de você demonstrar vulnerabilidade... As pessoas também têm uma empatia maior, uma conexão maior. Então, eu acho que assim, até essa amplitude que a fala da Brené Brown tomou, vem um pouco desse buraco, de você falar, cara, só eu que sou vulnerável. É muito louco. Claudinha, a gente vai pro nosso segundo quadro. Vamos pra cima, que é esse quadro aqui que o Fabião construiu essa vinheta, que é essa aqui, Claudinha. Essa é criatividade, Claudinha. Low budget, criativo. Maravilhoso, adoro. Que é o troca de papéis. Você acaba de ganhar um podcast. Você vai pensar numa pergunta pra fazer pra gente, tá? Tá bom. Que é o seguinte, a gente, como tá no episódio 200 e tralalá, a gente já respondeu como a gente se conheceu, por que pizza com marketing, quem a gente chamaria pizza, aqui, então essas coisas. Então você vai ter que pensar uma pergunta. Não, essas perguntas são muito óbvias, Isso, né? Exatamente. É que você é uma alta executiva, né? Então, é diferente. Enquanto você pensa na pergunta que você vai fazer pra nós, o Jairo aqui, que tá aqui comigo, ele vai falar, Jairo, sobre uma ferramenta maravilhosa que tá resolvendo as dores das agências de marketing e publicidade. Fale um problema de uma agência de marketing, cara. Deixa a Claudinha falar um problema. Qual problema? Vamos ver, um problema do operacional. operacional. Escala. Muito Escala bom. em qual sentido? De capilaridade. De entregar várias artes. Porra, olha que ponto. Mas ela levantou a bola, Ela que a gente vai dar de voleio, assim, ó. Cara, se você tem uma marca, onde você precisa entregar muitas peças, por exemplo, se você tem distribuidores, muitos pontos de venda, e você precisa ficar alterando o endereço, o WhatsApp, daqueles milhares de representantes comerciais que vocês têm, enfim, né?
você pode ter o 21 Live, cara, como um portal da sua marca, onde você vai subir as peças em templates e o software 21 Live vai fazer as customizações para você automaticamente. Isso que é o mais importante. E vai permitir até, se você quiser deixar, por exemplo, aquele postzinho de desconto, ou aquele postzinho de preço, onde você permita que o ponto de venda altere, você mantenha a padronização da sua marca e dá uma liberdade para o seu ponto de venda alterar aquilo sem perder a essência e a padronização da sua comunicação, E cara. claro, tendo um gerenciamento de dados, né? Porque estamos na era de dados. Quem está baixando, quanto que essa pessoa está colocando. Então você faz uma gestão, mas assim, com esforço mínimo. Zero, cara, porque você vai estar lá 24 horas por 7 vendo gráficos maravilhosos, se você for viciado em gráficos assim como eu. Quem é o cara que está mais consumindo suas peças, quais peças são mais baixadas, qual é o seu representante ou ponto de venda ou distribuidor que mais acessa. E aí se tocar o seu telefone e for aquele distribuidor que está reclamando do marketing, você entra lá e vê se ele acessa ou não o portal. Se ele não acessar, você já está ganhando de 7-0 ou de 5-0, como o Palmeiras ganhou do São Paulo ontem. Somos São Paulinos, estamos tristes pra caramba. Então assim, cara, acessa o 21 Live e dá uma olhada nisso. 21live.com.br. Não fala de 7 não, que meu filho é santista. Ah, não, então é melhor não. Deus que me Ele perdoe. até chorou, tadinho. Com dó. Claudinha, agora Mas eu você... sou flamenguista, não tenho esse problema. Então pronto. Você tá bem. Vamos lá, Claudinha. O podcast é seu, faça uma Então pergunta. vamos lá, primeira pergunta. Tenho duas, tá? Tá bom, boa. Uma mais corporativa e outra mais pessoal. Show. Como vocês aprenderam a ter essa desenvoltura toda fazendo podcast? Claudíssima, esse é o 223? Vai ser 224. 224 gravações. Ou né, seja, cara? Ou a seja, prática leva à perfeição. É, horas de voo, né, cara? Se for colocar uma Consistência. hora em cada episódio, é 200 e poucas horas aí, né? Quero ver o primeiro, pra ver... É sério, eu tô falando sim, sério, sim. pra ver a gente entender Tá, como tá que lá no melhorou. YouTube, É, lá. e tem uma máxima, não sei de quem eu ouvi, cara, eu gosto muito de dar créditos, assim, pra galera que fala e tal, que o seu primeiro vídeo, você que quer se aventurar no YouTube, nos TikToks, etc., o seu primeiro vídeo tem que ser ruim. Tem que ser ruim, bicho. É o seu primeiro vídeo, né? Então a gente gosta muito disso, né? De comunicação e tal, mas, porra, 200 e tralalá tem que sair Ajuda. alguma coisinha, né? Ajuda, né? Eu amo fazer apresentação. Tanto que hoje em dia dou aula, faço palestra, etc. Legal. Não parece, mas eu sou tímida. Sério? E aí, quando eu tinha meus 30 anos, falei, cara, esse negócio vai me atrapalhar. E eu apliquei para a posição, na época eu estava na Microsoft, apliquei para a posição que tinha maior exposição pública da empresa. A primeira apresentação que eu fiz foi péssima. Eu queria morrer. Porque assim, eu falava super bem em reunião, tal, mas subir no palco era tipo um momento de desespero total. Depois que você já fez 1 milhão de apresentações, podem me colocar para falar com o Obama, que eu vou sair de lá amarradona. Exatamente. Então é prática. Vocês não fizeram nenhum curso nem nada. Porque eu tô querendo aprender. Legal, legal. Né? O curso da vida. O curso da vida. Muito bom, muito E a bom. gente continua aprendendo, viu? Hoje é uma aula, a próxima é uma aula. Então essa foi a pergunta pessoal. E a pergunta corporativa agora é qual o propósito de vocês? Porque assim, podcast é um negócio que tem muito a ver com compartilhar conhecimento. Então, eu estou assumindo que o propósito de vocês é esse, mas eu queria ouvir de vocês se é nessa linha ou não, se tem outras coisas que vocês ficam felizes em fazer o podcast. Você quer começar? Cara, assim, a gente tem... Ou inclusive hoje, a gente veio conversar com um cara, né? Tem que falar Gustavo dele. Giglio, cara, do Omelete, meu. Da Gente CCXP. boníssima. A gente veio conversar com ele muito sobre propósito também. A gente tem muitas ideias sobre o Pizza com Marketing. A gente entende que a gente gera um conteúdo de valor. A gente entende que o nosso podcast, a gente sempre pensa em fazer ele diferente. Fazer ele com quadros, fazer ele mais legal. De repente ter plateia. Mas para que a gente consiga realmente passar conteúdo de uma forma divertida. Então, marketing, ele é um assunto muito abrangente. Todo mundo precisa saber de marketing. Desde o cara independente da posição. Um médico precisa. Exatamente. O médico muito ainda, por sinal.
Mas acho que todo mundo precisa. E aí o propósito, muitas vezes, ele é devolver. Ele faz parte da nossa estratégia também como negócio. Então, por exemplo, a gente tem uma agência de marketing. Dentro dessa agência, a gente desenvolveu um software, tem o 21 Live e tem o Pizza com Marketing. Então, ele começa a virar um ecossistema, onde eu vou também trabalhando a questão do meu público, gerando valor para o meu público e automaticamente as pessoas vão se conhecendo, relacionamento e assim vai. Mas, no final, na essência, o que a gente gosta mesmo, assim, vou falar por mim, o Jairo pode completar, do pizza, além da gente se conectar dessa coisa legal, que a gente não estaria conhecendo você, mas muitas vezes quando às vezes a gente para alguém e fala, pô, eu assisti o episódio que eu apliquei o que tal pessoa falou. Maneiro. Pô, essa frase pra nós, dentro do podcast, ele é a frase tipo assim, meu, a gente vem lá de Sorocaba, saímos hoje 6 da manhã, vamos chegar lá 9 da noite e tipo, meu, pô, valeu a pena, sabe? Então é uma coisa assim que tem que devolver para a comunidade e tal. Então acho que é esse sentido. E nosso propósito é cada vez mais que essa mensagem chegue, a gente indireta ou diretamente possa transformar vidas. Cara, no nível macro é isso mesmo, assim, pra resumir e completar, né, só um pouquinho, mas o Weber já falou tudo. E também, cara, dentro de criar esse ecossistema, assim, sabe? Eu acho que as marcas, elas precisam ser vivas, né? A gente tem o software 21 Live, então, pô, vamos dar mais significado, vamos trazer pessoas extremamente interessantes e que de alguma forma permeiem o interesse do software ali, né, as pessoas que vão usar, enfim. E eu cuido de novos negócios em todas as frentes, né, das nossas empresas e tal. E é muito louco, além de quando a pessoa chega e fala, meu, vi lá e apliquei no meu negócio, quando eu abro a câmera da call, do Teams, Zoom, sei lá qual plataforma a gente tá usando na hora ali, e a pessoa fala assim, porra, meu, eu vi você, meu, eu vi você. Mas o melhor foi o dia do áudio, né? Esse dia do áudio vale a pena Eu contar. trabalhei muito tempo no mercado corporativo para autopeças, trabalhei numa multinacional alemã, enfim, para resumir, eu fui lá na Automec, que é a maior feira da América Latina, acontece a cada 2 anos em São Paulo, só players de autopeças, de grandes marcas, enfim. E eu fui promocionar o software, a gente tem grandes marcas lá dentro do software do mercado de autopeças, o Grupo De Pascoal tá com a gente, por exemplo, e tal. E, cara, fui nos stands, meu, panfletar ali, trocar uma ideia, viu? Quem que é o diretor de marketing, quer conversar, tem um software, blá, blá, blá. Povo de vendas, Exato. total, Meu, adoro. Puta delícia, meu, Adoro. puta delícia. Batendo um papo, tomei 52 mil cafés, assim, né? E aí eu tava conversando com uma menina e tal, falando do software, ela pegou o folder nosso, né? E ela olhou assim, 21 Live? Não patrocina um podcast? Eu falei, o Pizza com Marketing. Inclusive, sou eu um dos hosts, né? Ela, puta, sua voz, meu, reconheci. Falei, cara, eu escuto no Spotify, eu não assisto no YouTube. Pô, essa, eu liguei pra meu, que da hora, tal, sabe? Muito legal, É muito legal. louco. E a gente começou a entrar numa tratativa de business. Então, assim, esse ecossistema aí, deixar a marca rica de conteúdo, sabe? Então, vocês confirmaram o que eu falei Exatamente. o tempo todo, que você é deu uma aula. conteúdo você foi faz a chave virar. Então, com para o povo certeza. deixar de ficar pensando em produto e falar de um conteúdo que seja relevante para o cliente final. Tudo é commodity hoje em dia, né? Então, Tirando o foguete do Elon Musk lá, mas o resto... Você se diferencia através de conteúdo, com certeza. Exatamente. Claudíssima, incrível conversar com você. A gente escreveu o seu livro hoje aqui, hein, Eber? Cara, a gente vai recitar os seus melhores pensamentos agora. Que maravilha! Você vai se divertir agora. Esse é o seu... Sabe, a gente preparou esse terreno inteiro pra esse momento. Pra eu dar risada agora. Agora você então, vai... Não, se dá risada não, você vai se vê divertir. quando você é inteligente. A gente vai recitar pra aquela câmera os seus melhores pensamentos, fazendo um bate-bola, entendeu? Vamos criar um meme com isso tudo, tá? Não, meme não. Isso aqui sabe o que isso aqui você vai ser? Isso aqui você vai imprimir e vai chegar lá pros seus alunos, ó, podcast é tal, o resumo tá aqui, ó, vou dar pronto pra vocês. Não precisa nem assistir a aula. Mas se você Muito quiser se aprofundar, o episódio é tal, assista lá. Então a gente vai recitar pra aquela câmera no e-book do convidado de Cláudia Abreu. Claudíssima De Claudíssima, Né? a melhor de todas, a mais legal. A mais legal. A versão mais legal. legal de Cláudia Abreu tá com a gente aqui. Eu vou começar com tudo, cara. Um episódio com ideias claras, muito objetivas, um português refinadíssimo. Muito legal, cara. Olha só que interessante, Eber. Saiba os atributos que seu cliente valoriza, cara. Além do seu próprio serviço ou produto. Tem alguns problemas que o seu serviço resolve que às vezes você não sabe que o seu cliente tá procurando aquilo. Então entenda muito bem isso e parta do seu discurso de venda falando desses atributos, como foi o exemplo que a Cláudia deu aqui em vários momentos. Maravilhoso, Jair. Eu vou começar com a primeira que eu anotei, que foi o seguinte, cara. O simples pode mudar o seu faturamento. Ela contou a história da joalheria, onde uma simples pergunta, outro simples fato de descobrir o momento que a pessoa tava, aumentou o faturamento. Então, às vezes, você tá aí criando 1000 fórmulas, etc e tal. Cara, calma, respira.
E aí tenta ver o simples, que comece pelo simples, que com certeza isso pode mudar o seu negócio. Muito bom, cara. E pegando uma carona aí em questão de aumentar faturamento, a Claudíssima falou 3 formas de você aumentar o seu faturamento, meu amigo. A primeira delas é aumentar a sua base de clientes, ou seja, clientes novos. A segunda é a frequência de compra desse cliente, se é uma vez por mês, passar a comprar com mais frequência, certo? E a terceira forma é aumentar o ticket médio dessa compra. São 3 formas diferentes e para cada pilar dessas formas há uma estratégia diferente de comunicação, de ação, de criatividade para que isso aconteça, cara. Maravilhoso, Jairo. Dando sequência, cara, para você aumentar o faturamento, obviamente que você tem que aprender a perguntar. Então esse é um momento muito importante. Então aprenda a perguntar para o seu cliente, aprenda a ouvir, né? Então isso tudo é importante. Muitas vezes a gente quer dar aquela resposta. Então aprender a perguntar e aprender a ouvir são 2 técnicas aí que com certeza, independente do negócio, da posição que você tá, vai mudar a sua vida. Weber, essa frase precisa ser um outdoor na Anhanguera, cara, nas 2 mãos, cara, indo no sentido interior, sentido capital, que é o seguinte: o cliente que reclama te dá uma consultoria gratuita, cara. Então aproveite os clientes mais criteriosos, pra não falar chatos, porque esse cara vale ouro, ele vai te drivar, ele vai te ensinar o que você precisa fazer pra melhorar o seu negócio. E cara, se você quer melhorar o seu negócio, cara, vale muito a pena você estudar o mercado de luxo. Ficou claro nessa conversa que o mercado de luxo tem muito a que nos ensinar. Você vê pelo detalhe do espaçamento do produto, tudo isso que muitas vezes você acha que é coisa boba, mas faz toda a diferença. Então, cara, estude o mercado de luxo. Se você quer aplicar alguma coisa diferente no teu negócio, vai lá dar uma mergulhada, que com certeza uma coisa ou outra você vai poder aplicar. Maravilha, cara. Essa aqui é a frase para Times Square, aquele outdoor maravilhoso, aquele luminoso, né? Incrível, cara. Que conteúdo é rei, cara. Isso aí, as pessoas não dão o devido valor e precisam olhar para isso. A sua marca precisa gerar conteúdo, precisa gerar valor, além do próprio produto ou serviço que você oferece, cara. Porque hoje em dia tudo é commodity e o seu maior exercício como empresário, como empreendedor, é imaginar e criar formas de como não ser uma commodity no seu mercado. Maravilhoso, cara. Ela falou um negócio que talvez possa ter passado desapercebido, mas quando ela publicou no LinkedIn que ela virou CEO, ela gerou uma conexão e dessa conexão gerou negócio. E muitas vezes você não está usando o LinkedIn a seu favor, então eu queria ressaltar que o LinkedIn é uma ferramenta poderosa. Então, cara, vai lá, trabalha essa ferramenta, porque lá as coisas podem acontecer, cara. Cara, outra coisa que a Claudíssima falou com todas as letras é tenha um olhar atento, cara. Ela sentou no Iguatemi lá no final de ano e ficou vendo quais sacolas, né, as marcas das sacolas o pessoal sabia para poder entender aí o comportamento de compra. Então, esse olhar e ouvido atento faz muito sentido pro seu business e muitas vezes a gente tá mergulhado no nosso dia a dia operacional, pagando boleto, respondendo e-mail. Vendo Excel. Exatamente, vendo aquele Excel maravilhoso que você criou lá, que muitas vezes não significa nada, mas você esquece de olhar aí pra jornada do seu cliente, cara. Maravilhoso, uma frase que ela deu direta e reta, que é o seguinte, essa aqui dá pra colocar, sabe na onde? Na Marginal Tietê. Boa, chegando, não pise na bola do seu cliente, entendeu? Pô, entra lá, todo mundo tem que ler essa. Show, e essa aqui tem que gravar num cometa, velho. Seja autêntico, meu irmão, essa é a ideia. Se você emula uma marca, essa marca já existe, é legal ter influências legais, mas o Ctrl+C, Ctrl+V não é bacana. Seja você mesmo, conte sua própria história e imprima isso na sua marca e na sua empresa. Cara, eu vou fechar a minha última já. Manda bala, mano. Que ela poderia ser um outdoor na frente de uma churrasqueria. Uma churrascaria, que é o seguinte, coma o bife, ou como o boi, aos bifes. Esse foi o e-book do convidado de Cláudia Abreu. Claudíssima Abreu, cara. Maravilhoso. Palmas da nossa plateia. Frase grita. Exatamente. Muito obrigada, meninos. Me diverti super. Podia fazer entrevista assim todo dia. Maravilhoso. Muito maneiro, sério. Vocês estão de parabéns. A gente que agradece. Muito Cara, que legal. dia que você vai palestrar no RD lá? É no primeiro dia 8, Dia né? 8, É. sensacional, cara. Dia 8 de novembro, RD Summit com a Cláudia Abreu e diversos outros profissionais incríveis, Estou né, cara? esperando vocês na minha palestra, por Super, favor. exatamente. Se você quiser ir lá, se você é marqueteiro, tem que ir, né? Tem que ir, obrigação. Usa o cupom 21GOL25, 25% de desconto aí nas compras para o RD Summit. Então aproveita e vamos lá. Maravilhoso. Se você ficou até o finalmente, nosso muito obrigado. PCM30, 30% de desconto e claro, 21 Live, contrato para sua agência, faça uma demonstração que vai mudar a sua empresa. Um beijo grande e nos vemos no próximo episódio. Valeu. Valeu.